O jovem menino tentou avisar o bilionário, mas foi ignorado. O que aconteceu depois foi inacreditável. Gustavo entrou no restaurante com passos tímidos, o estômago roncando e o olhar cansado de quem já passara o dia inteiro procurando alguma coisa para comer. A chuva caía fina lá fora e a brisa fria trazia o cheiro de asfalto molhado para dentro do lugar. Ele não tinha dinheiro, mas às vezes alguém deixava comida no prato e os garçons permitiam que ele comesse os restos para não ser expulso. Sentou-se perto da porta, o corpo encolhido, atento a qualquer sinal de movimento dos clientes. Foi então que percebeu uma mulher bem vestida, de cabelos arrumados e maquiagem impecável, falando baixo ao telefone na mesa ao lado. Ela não parecia notar ninguém ao redor, como se todo o restaurante fosse invisível para ela. Gustavo só ouviu trechos da conversa, mas cada palavra lhe causava arrepio. "Hoje tudo se resolve", disse ela com voz firme. "Quero liberdade, quero uma vida nova e vai acontecer agora, de uma vez por todas." O menino franziu a testa, sem entender direito o que significava, mas a forma como ela falava não soava como alguém marcando um encontro romântico ou falando de trabalho. Havia frieza, um peso estranho nas palavras dela. Ele continuou quieto, fingindo olhar para a porta, enquanto os olhos e ouvidos estavam completamente voltados para aquela mulher. Quando ela desligou o telefone, ajeitou o cabelo diante do espelho da bolsa e saiu do restaurante com pressa. Gustavo, curioso, se levantou e foi atrás dela, mantendo certa distância para não ser notado. A chuva havia aumentado e ele se escondeu debaixo de uma marquise quando viu a mulher parar na esquina e cumprimentar um homem alto de jaqueta preta e boné. Gustavo reconheceu o rosto. Era Rogério, o mecânico conhecido no bairro por aceitar qualquer tipo de serviço desde que fosse bem pago. O menino sabia que ele já tinha se metido em confusões, mas não imaginava o que estava prestes a descobrir. "Está aqui o dinheiro", disse a mulher, entregando um envelope a Rogério. "Quero tudo pronto ainda hoje. O carro tem que estar na garagem para ele usar amanhã de manhã, mas não pode sobreviver a essa viagem. Você entendeu?" Gustavo arregalou os olhos. O coração dele bateu mais rápido. Rogério contou as notas rapidamente, colocou o dinheiro no bolso e respondeu com calma. "Pode deixar, senhora. Até o amanhecer tudo vai estar feito. Vai ser rápido e sem rastros." Gustavo sentiu um frio na espinha. Ele nunca tinha ouvido alguém falar de matar outra pessoa de forma tão direta. A mulher ainda acrescentou: "Assim que tudo acontecer, eu mando uma mensagem. Quero desaparecer daqui sem que ninguém me encontre. Só preciso que ele não volte dessa viagem." Rogério apenas assentiu e guardou alguma coisa no bolso interno da jaqueta. Gustavo não conseguiu ver o que era, mas imaginou ser alguma ferramenta para o serviço. De repente, a mulher se virou na direção onde Gustavo estava escondido. O coração do menino quase parou. Ele se encolheu atrás de um caminhão estacionado, a respiração acelerada, temendo que ela tivesse percebido algo. Mas um carro passou na rua bem na hora, e ela voltou a atenção para Rogério, dizendo apenas: "Não fale comigo. Amanhã minha vida começa do zero." Gustavo engoliu em seco. Aquilo não era apenas uma briga de família ou um golpe financeiro. Ela queria o pai morto. Ele sentiu raiva e medo ao mesmo tempo, sem acreditar no que ouvia. A chuva apertou ainda mais e a água escorrendo pelas calhas fazia um barulho alto, mas não suficiente para abafar aquelas palavras que ele jamais esqueceria. Quando a mulher e Rogério se despediram, ela entrou em um carro que já a esperava e partiu rapidamente, enquanto o mecânico seguiu para a direção oposta, provavelmente para preparar o serviço. Gustavo ficou parado, com a cabeça girando. Pensou em correr para a polícia, mas quem acreditaria em um menino de rua sem provas? Imaginou ir até o bilionário, mas nem sabia onde ele morava. O desespero crescia. "Eu preciso achar esse homem antes que seja tarde", murmurou para si mesmo, sentindo o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros pequenos. Ele se lembrava das poucas vezes em que as pessoas o ajudaram na rua e de como a maioria simplesmente ignorava sua existência. Agora, ironicamente, era ele quem carregava uma informação capaz de salvar uma vida. Olhou para a direção em que Rogério tinha ido e por um momento pensou em segui-lo, mas a chuva forte,
O medo de ser visto e a certeza de que o mecânico não teria piedade o fizeram desistir. Seria mais seguro tentar descobrir onde o bilionário morava e chegar lá antes que fosse tarde. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita e, para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado e vamos continuar. O coração ainda batia acelerado quando ele deixou o abrigo da marquise e correu pela rua molhada, tentando pensar em como faria isso. Ele não tinha ninguém para pedir ajuda. Não tinha dinheiro para um ônibus e mal sabia ler as placas direito. A única coisa que tinha era a certeza de que não podia ficar parado. A cada passo, as palavras da mulher ecoavam na cabeça dele como uma sentença. Amanhã minha vida começa do zero. Gustavo sabia que, se não fizesse nada, amanhã a vida de alguém terminaria para sempre. E mesmo sendo só um menino de rua, ele não ia deixar isso acontecer. A chuva caía sem parar. Gustavo saíra do restaurante com uma única certeza. Precisava encontrar o bilionário Alexandre antes que fosse tarde demais. Só não sabia como. Perguntou para alguns vendedores de rua, mas ninguém parecia levar a sério um menino molhado e com roupas rasgadas perguntando pela casa de um homem rico. Um deles chegou a rir, dizendo que gente como ele não tinha nada para fazer perto de mansões. Gustavo continuou andando, ignorando o cansaço, tentando decifrar as placas de rua, mesmo sabendo que lia mal e que muitas vezes se confundia. Quando viu um caminhão velho estacionado, correu até o motorista e pediu uma carona. Disse que precisava chegar ao bairro dos ricos, que era urgente, mas não explicou o motivo. O homem, desconfiado, perguntou o que havia de tão importante para um menino daquela idade querer ir para lá. Gustavo apenas respondeu: "É para salvar uma vida." O motorista franziu a testa, mas acabou deixando-o subir na carroceria, avisando que só poderia levá-lo até parte do caminho. Gustavo agradeceu e segurou firme quando o veículo começou a andar pelas ruas cheias de lama e buracos. Enquanto o caminhão avançava, a mente dele foi voltando para o passado. Olhando a cidade passando ao redor, lembrou do pai ausente, que sumia por dias e voltava só para beber e dormir. Lembrou da mãe, cansada e fraca, que morreu cedo demais. E ali, em meio à chuva e ao barulho do motor, as lembranças apertaram o coração dele de um jeito que ele não conseguia esconder. Se meu pai tivesse ouvido quando eu disse que a mãe estava piorando, talvez ela não tivesse partido tão cedo, murmurou, enxugando a água da testa. Ninguém escuta um menino pobre. Ninguém nunca acha que a gente sabe de alguma coisa. O caminhão parou num cruzamento, e o motorista disse que dali para frente ele teria de seguir sozinho. Gustavo agradeceu e continuou a pé, perguntando por informações nas calçadas. Muitos ignoravam. Alguns apenas diziam que não sabiam. Uma senhora com guarda-chuva disse que talvez fosse para o lado de uma avenida larga, e ele seguiu por lá, mas acabou errando o caminho e parando em outro bairro. Sentou-se debaixo de uma árvore, encharcado, tremendo, e por um instante pensou em desistir. Olhou para o céu cinza e murmurou baixinho: "Se minha mãe estivesse viva, ela diria para eu não me meter nisso. Mas ela também dizia que a vida de alguém vale mais do que o medo da gente." Respirou fundo e se levantou, decidindo voltar alguns quarteirões até encontrar alguém que soubesse o endereço certo. Foi quando uma vendedora de milho cozido apontou para longe e disse que havia um condomínio de luxo a alguns quilômetros dali. Gustavo agradeceu e começou a caminhar naquela direção, mesmo com os pés doendo e a fome apertando. A cada passo, a preocupação crescia, porque ele sabia que Fernanda provavelmente já estava em casa fingindo normalidade e que o mecânico Rogério devia agir a qualquer momento. "Esse homem não pode morrer sem saber a verdade", repetiu para si mesmo, o coração acelerado. "Eu já sei como é perder alguém assim, sem aviso, sem chance de fazer nada. Eu não posso deixar isso acontecer de novo." Finalmente, depois de muito esforço, avistou os muros altos e os portões iluminados do condomínio. Era enorme, cheio de câmeras e seguranças circulando. Gustavo parou, sentindo-se pequeno diante de tudo aquilo. Viu carros caros entrando e saindo, ouviu as vozes dos vigias conversando
e por um momento teve medo de não conseguir. Aproximou-se devagar, mas logo um dos seguranças o enxotou, dizendo para sair dali. Escondeu-se atrás de uma árvore e ficou observando os movimentos. Notou que havia caminhões de entrega que passavam pelos portões, que os vigias tinham horários de troca e que às vezes ficavam alguns segundos distraídos. Esperou, molhado e com frio, analisando tudo. A cada minuto, a urgência apertava mais o peito dele. Será que vou conseguir? Murmurou, olhando para as luzes lá dentro. E se eu for pego antes de avisar o homem? E se já for tarde demais? Quase meia hora depois, uma caminhonete saiu do condomínio, abrindo o portão por alguns segundos. Gustavo correu pelo lado oposto, rastejando por um buraco na cerca lateral que havia visto antes. Caiu no gramado interno, sujo de lama, e ficou ali parado, com o coração batendo forte, rezando para que ninguém tivesse visto. À sua frente, as mansões enormes brilhavam com luzes fortes e jardins bem cuidados. Ele não sabia qual era a de Alexandre, mas ao menos agora estava dentro. Mãe, me ajuda a encontrar a casa certa, murmurou baixinho, sentindo as pernas tremendo. Respirou fundo e começou a avançar pelas sombras, decidido a achar o homem e contar tudo o que sabia, antes que fosse tarde demais. Dentro da mansão, Alexandre estava sentado na sala de estar, os olhos cansados depois de um dia longo, enquanto Fernanda falava com uma doçura ensaiada, escolhendo cada palavra como se estivesse oferecendo carinho, quando, na verdade, escondia intenções que só ela conhecia. Pai, o senhor anda muito tenso, preocupado com coisas que nem deveria. Talvez seja bom fazer aquela viagem amanhã bem cedo, sozinho, para esfriar a cabeça e pensar na vida sem tanta pressão, disse ela com um sorriso quase convincente. Alexandre bebeu um gole de café, balançou a cabeça devagar e respondeu que talvez fosse mesmo uma boa ideia, já que precisava de um tempo para colocar os pensamentos em ordem. Fernanda continuou insistindo, elogiando a coragem dele, a capacidade de tomar decisões, como se quisesse convencer de qualquer jeito que aquela saída era necessária. Enquanto isso, do lado de fora, Gustavo chegava ao fim da corrida mais difícil da sua vida. Estava encharcado, com as pernas tremendo e o peito doendo como se fosse explodir, mas não pensava em descanso. Chegou à porta da mansão e começou a bater com força, gritando para ser atendido. Ninguém apareceu. A música dentro da casa estava alta, e ele percebeu que ninguém iria ouvi-lo assim. Bateu de novo, gritou mais alto, mas nada. O pânico começou a tomar conta, porque sabia que cada minuto perdido era perigoso. Abre essa porta, pelo amor de Deus, é importante, murmurava para si mesmo, sentindo o desespero crescer. Mas do outro lado, tudo seguia igual. Foi então que pegou uma pedra no jardim e, sem pensar duas vezes, arremessou contra a grande janela da frente. O vidro se quebrou com um estrondo, fazendo Alexandre se levantar assustado. "O que está acontecendo aqui?" perguntou irritado, caminhando para fora. Gustavo tentou falar, mas as palavras saíam atropeladas, entre a respiração ofegante e o nervosismo. O senhor, o carro, cortaram os freios, a sua filha, ela pagou, o homem, o mecânico. Vai acontecer uma tragédia se não me ouvir agora. Alexandre franziu a testa, tentando entender aquela avalanche de informações. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, Fernanda saiu logo atrás, fingindo surpresa e preocupação. "Pai, esse menino está mentindo, olha o estado dele. É só mais um querendo dinheiro fácil, inventando histórias para assustar o senhor. Não dê ouvidos", disse com voz calma, quase carinhosa, mas firme o suficiente para tentar controlar a situação. Alexandre olhou para a filha e depois para Gustavo, que continuava tentando explicar. "Eu ouvi ela pagando o homem para cortar os freios do carro amanhã. Foi no beco perto do restaurante. Ela deu o dinheiro e disse que o senhor não voltaria dessa viagem", disparou o garoto, tentando organizar as frases para que fizessem sentido. Fernanda balançou a cabeça com uma expressão de decepção falsa. "Pai, olha para mim, o senhor vai acreditar num garoto sujo que aparece aqui quebrando janelas e inventando absurdos? Isso é coisa de gente querendo confusão", disse, aproximando-se do pai, tocando-lhe o ombro como se buscasse conforto. Alexandre sentiu o peso daquela decisão. De um lado, o menino ofegante e desesperado. Do outro,
a própria filha negando tudo com a voz serena. Por um instante, pareceu inclinado a acreditar na filha, até que um vizinho entrou pelo portão reclamando do barulho. Alexandre, o que está acontecendo aqui? Tem vidro quebrado, gritaria. Isso é um condomínio de família, não pode virar confusão assim, disse o homem olhando com desaprovação para Gustavo. A presença do vizinho aumentou a pressão sobre Alexandre, que começou a se irritar com toda aquela cena. Eu não sei quem é você, menino, mas isso está passando dos limites, disse, quase mandando Gustavo embora. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, o garoto começou a falar rápido, dizendo detalhes que ninguém além dele poderia saber. Eu ouvi tudo, senhor. Foi às 4 da tarde, atrás do restaurante da esquina. Ela entregou um envelope para o homem chamado Rogério. Eu estava escondido atrás de um caminhão. Ele disse que ia cortar os freios para amanhã cedo. Ela respondeu que ia mandar mensagem assim que fosse feito. Foi exatamente isso que eu ouvi. Alexandre olhou para a filha, surpreso. Fernanda tentou manter a calma, mas seu rosto ficou rígido por um instante, rápido demais para passar despercebido. Pai, isso é ridículo. Claro que ele está inventando, disse, cruzando os braços. Mas Alexandre já não estava tão certo disso. Começou a pensar na possibilidade de o garoto estar falando a verdade, e isso o deixou desconfortável. Foi então que o segurança da casa apareceu, chamando Alexandre para o lado e dizendo em voz baixa que havia encontrado marcas estranhas perto da garagem, como se alguém tivesse mexido no carro recentemente. Alexandre gelou na mesma hora. Quem esteve aqui? Perguntou. E o segurança explicou que alguns vizinhos viram um homem entrando rapidamente e saindo minutos depois, provavelmente o tal mecânico, mas não tinha nenhum sinal de arrombamento, e soava como se alguém tivesse deixado ele entrar na casa. Por isso os seguranças não notaram sua presença. Gustavo aproveitou para reforçar o que dizia. Eu avisei, senhor. Ele já esteve aqui, já fez alguma coisa no carro. Não dá mais para perder tempo. Alexandre sentiu o chão sumir por um instante. Olhou para a filha, que tentava manter a expressão neutra, mas já não tinha a mesma firmeza. Olhou para o garoto, com o coração disparado, percebendo que talvez tivesse demorado demais para acreditar nele. Naquele momento, a primeira sensação de perigo real tomou conta da casa. Se o menino estivesse certo, talvez não houvesse mais nada a fazer. E Alexandre, sentindo um frio na espinha, entendeu que a verdade podia ter chegado tarde demais. Alexandre saiu da sala sem dizer nada, o rosto tenso, e chamou o segurança para ir com ele até a garagem. Gustavo, ainda ofegante, acompanhou os dois, sentindo o coração disparado. A chuva tinha parado, mas o chão ainda estava molhado e refletia as luzes da casa. Alexandre mandou o segurança ligar o carro, enquanto ele ficava de lado observando. O motor ligou normalmente, mas assim que o homem tirou o pé do freio, o veículo começou a descer a ladeira rapidamente, sem qualquer controle. Alexandre gritou para que desligasse a ignição, e, por sorte, o segurança conseguiu travar as rodas com a marcha antes que o carro atingisse o portão. O silêncio que se seguiu foi pesado, todos parados olhando para o carro que, segundos antes, quase tinha virado uma arma mortal. Alexandre respirou fundo, virou-se para Gustavo e perguntou como ele sabia disso. Fernanda apareceu na porta da garagem, o rosto pálido, mas tentando manter a calma. Pai, isso não faz sentido nenhum, disse, colocando a mão no peito como se estivesse chocada. Esse menino invadiu a casa, quebrou as janelas e agora o carro quase causou um acidente. O senhor não percebe que isso é uma armação? Ele pode ter sabotado tudo para pedir dinheiro depois. O olhar dela ia do pai para o garoto, tentando convencer que era Gustavo o verdadeiro culpado. Alexandre franziu a testa, pensando nas palavras da filha. Olhou para Gustavo, sujo e tremendo, e perguntou de novo como ele sabia de tudo aquilo. O menino respirou fundo e contou cada detalhe. O restaurante, a conversa com Rogério, o dinheiro entregue, o plano para cortar os freios. Fernanda interrompeu várias vezes, dizendo que era tudo mentira, que ele estava inventando para escapar da polícia que, segundo ela, já devia estar chegando por causa do escândalo que ele tinha feito. Foi então que o segurança, investigando a área da garagem, voltou com uma caixa de ferramentas coberta de graxa,
deixada perto da parede. Alexandre se aproximou e olhou bem para aquela caixa. Eu conheço essa caixa, disse em voz baixa, como se falasse mais para si mesmo. É de Rogério. Ele já consertou meu carro antes, trabalhou anos naquela oficina da avenida. Ninguém mais tem uma caixa como essa, cheia de marcas de queimadura na tampa. Alexandre se virou para Gustavo e perguntou se era esse o homem da história. O menino assentiu rapidamente, dizendo que era exatamente ele, o mesmo que recebeu o dinheiro de Fernanda no beco. A expressão de Fernanda mudou na hora. Ela tentou continuar negando, mas a segurança e firmeza na voz dela começaram a falhar. Pai, eu não sei por que essa caixa está aqui, mas talvez esse mecânico tenha feito isso sozinho. Talvez tenha algum inimigo querendo prejudicar o senhor. Eu jamais faria algo assim, disse, falando mais rápido do que antes. Alexandre olhou para ela demoradamente, sem dizer nada. O som de sirenes começou a se aproximar, e as luzes azuis iluminaram a fachada da mansão segundos depois. A polícia entrou pelo portão, chamada pelos vizinhos, que ouviram o barulho da janela quebrada e a confusão na garagem. Os agentes começaram a fazer perguntas, e Fernanda, numa tentativa desesperada de controlar a situação, acusou Gustavo novamente. Esse menino invadiu a casa. Ele deve ter mexido no carro. Ele está inventando tudo isso para se salvar. Prendam ele antes que fuja, disse ela, apontando para o garoto. Gustavo ficou pálido, sentindo as pernas tremerem. Pela primeira vez, pensou que poderia ser preso mesmo dizendo a verdade. O coração parecia querer sair pela boca, enquanto os policiais olhavam para ele e para a bagunça ao redor. Foi quando Alexandre, ainda sério, deu um passo à frente. Não toquem nesse menino, disse em tom firme. Ele salvou minha vida. As palavras saíram pesadas e definitivas, surpreendendo até o próprio Gustavo, que o olhou com os olhos arregalados. A polícia perguntou sobre a caixa de ferramentas e o segurança explicou que tinha sido encontrada perto do carro. Alexandre confirmou que conhecia Rogério, que ele já tinha trabalhado para a família e que só alguém com experiência e acesso poderia ter feito aquilo. Fernanda, tentando reverter a situação, disse que talvez o mecânico tivesse feito tudo sozinho, que ela não tinha nada a ver com isso, mas, sem perceber, falou detalhes do plano que não tinham sido revelados ainda, como o horário em que o serviço tinha sido feito. Um dos policiais parou de anotar e perguntou como ela sabia daquilo se estava na casa o tempo todo. Fernanda gaguejou, disse que só supôs, mas a contradição ficou no ar. Alexandre se virou para Gustavo e, pela primeira vez desde que tudo começou, colocou a mão no ombro do garoto. Você estava certo o tempo todo, disse com sinceridade. Se não fosse você, eu talvez nem estivesse vivo agora. Gustavo respirou fundo, sentindo as lágrimas quase virem, mas segurou. Pela primeira vez em muito tempo, alguém acreditava nele. Alguém via valor no que dizia. A polícia continuou fazendo perguntas, mas Alexandre não deixou que ninguém encostasse em Gustavo. Esse menino não vai a lugar nenhum até descobrirmos tudo, afirmou. E naquele momento algo mudou entre os dois. Não eram mais apenas um bilionário e um garoto de rua. Era um homem vivo graças à coragem de uma criança que ninguém acreditava e um menino finalmente visto e defendido por alguém. Uma ligação que começava ali, no meio do caos, e que mudaria a vida dos dois para sempre. No outro dia, a casa de Alexandre parecia outra. Havia policiais circulando, um advogado da família reunindo documentos e Alexandre sentado sozinho na sala, o rosto abatido como alguém que tinha envelhecido 10 anos em apenas uma noite. Ele não falava muito, mas o olhar perdido mostrava que nada do que estava acontecendo era fácil de aceitar. Fernanda, a filha em quem confiara por toda a vida, estava envolvida num plano para matá-lo, e isso doía mais do que o perigo em si. Quando o telefone dela tocou, um policial atendeu rapidamente, já seguindo o plano de fingir ser a própria Fernanda para atrair Rogério. Do outro lado, a voz dele soava apressada, exigindo mais dinheiro para fugir da cidade antes que fosse pego. O policial fingiu irritação, como se fosse a filha de Alexandre, e disse que pagaria, mas só se eles se encontrassem pessoalmente. Rogério concordou, sem imaginar que a armadilha estava montada.
Alexandre e Gustavo foram levados pelos policiais para acompanhar tudo de longe. O bilionário estava em silêncio, o semblante duro, e o garoto percebia que aquela tristeza não era só pela tentativa de assassinato, mas pela traição da filha. Dentro do carro parado a alguns metros do local combinado, Gustavo quebrou o silêncio e disse que nunca tinha visto um pai tão calado. Alexandre respirou fundo e respondeu: "A pior dor não é quase perder a vida. É descobrir que quem você criou e amou tanto foi capaz de planejar tudo isso. Eu não consigo entender em que momento minha filha virou essa pessoa." Gustavo não soube o que dizer, apenas olhou pela janela, entendendo que nem sempre as feridas mais graves eram as que sangravam. O ponto de encontro era um galpão abandonado na beira da estrada, e a polícia já estava posicionada quando Rogério chegou de moto. Ele olhou ao redor desconfiado e entrou devagar, com a mão segurando firme o capacete como se pudesse usá-lo para fugir a qualquer momento. O policial que fingia ser Fernanda falou ao telefone, dizendo que estava atrasada e pediu para ele esperar. Rogério caminhava de um lado para o outro, impaciente, até perceber homens se aproximando pelas laterais. Tentou correr, mas já era tarde. Foi derrubado por 2 agentes e algemado no chão, xingando e prometendo se vingar de quem o entregou. Alexandre observava tudo à distância, os punhos cerrados, o coração pesado. Quando os policiais levaram Rogério para a viatura, Alexandre pediu para falar com ele antes que fosse levado. O mecânico, com o rosto suado e a expressão de raiva, olhou para o bilionário e soltou uma risada amarga. "Você acha que sua filha queria só sua morte? Ela também queria fugir com o dinheiro das contas que você nunca contou para ninguém. Me prometeu metade se eu sumisse com ela, depois que tudo desse certo." Alexandre sentiu o chão sumir por um instante. Contas secretas? Ele nunca comentou nada sobre isso com a filha, e agora ouvia que ela sabia e já tinha um plano para roubar o que não lhe pertencia. Um dos advogados da família, que estava acompanhando a operação, franziu a testa e disse que precisariam investigar aquilo, porque talvez houvesse movimentações financeiras que Alexandre desconhecia. O bilionário passou a mão pelo rosto, exausto. "Eu não sei mais de nada. Não sei quem é minha própria filha", disse em voz baixa, como se falasse para si mesmo. Gustavo, parado ao lado, ficou em silêncio. Ele nunca teve família de verdade, mas sabia que aquela dor era maior do que qualquer fome que já sentira na vida. Com Rogério preso e levado para a delegacia, a polícia começou a reunir provas das acusações. Alexandre voltou para casa sem dizer quase nada, apenas agradeceu aos policiais pelo trabalho e pediu ao advogado para cuidar da parte legal. Quando a noite caiu, a mansão estava mais silenciosa do que nunca. Gustavo olhava tudo com atenção, ainda sem acreditar que estava ali. Um dos funcionários lhe trouxe comida quente, e ele comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a primeira refeição de verdade em muito tempo. Alexandre apareceu depois, sentou-se à mesa e perguntou se estava gostando. Gustavo assentiu e disse: "Nunca pensei que ia comer na mesma mesa de um bilionário." Alexandre sorriu pela primeira vez em dias e respondeu: "E eu nunca pensei que um menino de rua ia salvar minha vida." Quando terminou de comer, Gustavo foi levado a um quarto de hóspedes. A cama era macia, o cobertor cheirava a roupa limpa e havia até um abajur aceso no canto. Ele ficou olhando para o teto por alguns minutos, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Alexandre entrou na sala ao lado, conversou rapidamente com o advogado e voltou para ver se o garoto estava bem. "Pode dormir tranquilo. Aqui você está seguro", disse parando na porta. Gustavo agradeceu e respondeu que fazia muito tempo que não dormia numa cama de verdade. Alexandre ficou ali parado por alguns segundos, observando o garoto. A coragem dele tinha salvado uma vida, mas também tinha revelado uma verdade amarga sobre sua própria família. Quando finalmente voltou para o seu quarto, sentou-se na beira da cama e levou as mãos ao rosto, sentindo o peso do dia. "Como ela pôde fazer isso comigo?", murmurou a voz embargada. Não havia resposta. Só o silêncio da casa enorme, quebrado de vez em quando pelo som distante dos policiais que ainda circulavam pelo terreno. Gustavo, no quarto ao lado, fechou os olhos e pensou que talvez aquela fosse a primeira noite em anos em que não precisaria dormir na rua,
nem fugir de ninguém. Pela primeira vez, sentiu que alguém realmente se importava com ele. E mesmo sem entender direito os problemas de gente rica, sabia que Alexandre carregava uma dor que dinheiro nenhum resolvia. Uma semana depois, a vida de Alexandre parecia um turbilhão difícil de entender. A mansão ainda estava em silêncio quase constante, quebrado apenas pelas conversas dos advogados e pela movimentação de alguns policiais que iam e vinham trazendo documentos. Fernanda continuava presa, aguardando o julgamento, e quanto mais o tempo passava, mais provas surgiam contra ela. Os investigadores descobriram não apenas o plano para matar o próprio pai, mas também indícios de que ela vinha desviando dinheiro há anos e que havia até tentado sabotar outros negócios da família em segredo, tudo para ter acesso a mais fortuna sem que o pai soubesse. Era como se uma vida inteira de mentiras tivesse vindo à tona de uma só vez, e Alexandre carregava no rosto o peso de cada descoberta. Gustavo observava tudo calado, sem saber ao certo o que dizer ao bilionário. Via Alexandre caminhando pela casa, às vezes parando diante das fotos antigas de família, como se tentasse encontrar nelas alguma resposta. Certa noite, sentado na sala com as luzes quase apagadas, Alexandre falou mais para si mesmo do que para o garoto. Eu não entendo em que momento ela se perdeu assim. Dei tudo para minha filha. Educação, casa, cuidado. E ainda assim, ela quis destruir a própria família. Gustavo ficou parado, sem saber o que responder, e apenas disse que não era culpa dele, porque às vezes as pessoas escolhem caminhos ruins, mesmo quando têm tudo. Nos dias seguintes, Alexandre passou a conversar mais com o menino. Perguntava sobre onde ele morava antes, como era a vida na rua, e Gustavo contava que dormia debaixo de marquises, às vezes em abrigos quando conseguia vaga, e que pedia comida nos restaurantes, porque não tinha outra escolha. Disse também que já tinha pensado em fugir para outra cidade, mas nunca teve coragem, porque não queria abandonar os poucos amigos que tinha nas ruas. Alexandre ouvia tudo em silêncio, como se cada palavra do garoto fosse um soco, lembrando-o de que, enquanto a filha destruía vidas por dinheiro, aquele menino sem nada tinha arriscado a própria vida para salvar a dele. Uma tarde, Alexandre chamou o advogado e perguntou sobre a possibilidade de adotar Gustavo. O homem explicou que, pela situação do garoto e pela influência do bilionário, o processo poderia ser rápido, mas que o tribunal precisaria ouvir o menino primeiro. Alexandre, então, chamou Gustavo para conversar e disse: Eu sei que não posso mudar o que aconteceu com você, mas posso tentar te dar uma nova vida. Não quero que continue sozinho no mundo. Quero que venha morar aqui comigo, como meu filho. Gustavo ficou parado, sem acreditar. Perguntou se ele estava falando sério, e Alexandre garantiu que sim. Quero que tenha casa, estudos, oportunidades. Você me salvou, e eu quero te dar uma família em troca. Os olhos de Gustavo encheram de lágrimas. Ele disse que nunca tinha pensado em ter uma família de verdade, que achava que isso só acontecia em filmes e histórias contadas pelas outras crianças. Eu sempre pensei que ia crescer sozinho, que ninguém ia ligar para mim. Agora o senhor está dizendo que quer ser meu pai. Eu não sei nem o que dizer, falou, enxugando o rosto com as mãos sujas. Alexandre colocou a mão no ombro dele e respondeu: Não precisa dizer nada agora. Só precisa acreditar que a partir de hoje, sua vida vai mudar. O processo correu rápido, muito mais do que Gustavo imaginava. No tribunal perguntaram se ele queria mesmo ser adotado, e o menino respondeu sem hesitar que sim. Contou que Alexandre tinha salvado sua vida também, porque antes ele só sobrevivia, e agora sentia que poderia viver de verdade. O juiz ouviu tudo com atenção, e diante da situação de abandono do garoto e das condições oferecidas por Alexandre, aprovou a adoção sem demora. Quando deram a notícia, Gustavo chorou sem vergonha nenhuma. Abraçou Alexandre com força e disse: Eu nunca mais vou esquecer o que o senhor está fazendo por mim. O bilionário, emocionado, respondeu que a gratidão era dele, porque sem aquele menino talvez nem estivesse vivo para contar a história. Nos dias que se seguiram, Gustavo começou a se adaptar à nova vida. Um quarto só para ele foi arrumado, roupas novas chegaram, e Alexandre já estava planejando colocá-lo em uma boa escola.
Às vezes o menino parava diante do espelho sem acreditar que aquela era mesmo a sua vida agora. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos, Gustavo disse: "Eu fico pensando se um dia vou acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Estou com medo de perder tudo de novo." Alexandre respondeu com firmeza: "Você não vai perder. Agora somos uma família e família não abandona." Quando chegou o dia do julgamento de Fernanda e Rogério, Alexandre e Gustavo assistiram pela televisão. As provas eram tantas que a defesa mal conseguia argumentar. Descobriram que Fernanda tinha desviado grandes quantias para contas no exterior e que Rogério já tinha feito outros trabalhos ilegais para ela. O juiz leu a sentença condenando os dois e Gustavo olhou para Alexandre, percebendo que, apesar da vitória, havia tristeza nos olhos dele. "Ela é sua filha. Deve doer muito ver tudo isso", disse o garoto. Alexandre assentiu e respondeu: "Dói mais do que posso explicar, mas pelo menos agora acabou. Não preciso mais ter medo de dormir à noite." Quando a reportagem terminou, um dos policiais que havia cuidado do caso apareceu na casa para entregar uma foto que tinham tirado após o julgamento. Nela, Alexandre e Gustavo estavam juntos, lado a lado, ainda na saída do tribunal. Era a primeira foto oficial dos dois como pai e filho. Gustavo segurou aquela imagem com cuidado, como se fosse um tesouro, e sorriu de verdade pela primeira vez em muitos anos. Alexandre colocou o braço em volta dele e disse: "Essa é só a primeira de muitas. Agora começa uma nova história para nós dois." O sol entrava pelas janelas da sala, iluminando a foto nas mãos do menino. Pela primeira vez desde que tudo começou, havia paz naquela casa. Alexandre sabia que tinha perdido uma filha para a ambição, mas tinha ganhado um filho pela coragem e pela humildade. E enquanto Gustavo guardava a foto como quem guarda um pedaço de futuro, os dois ficaram ali, em silêncio, assistindo o dia terminar como pai e filho, prontos para uma vida nova que finalmente começava. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.